Queridos, nós temos trabalhado o tema para o ano de Lançando Alicerces. A ideia de Lançando Alicerces, e cada mês a gente tem trabalhado um específico. Nós trabalhamos no mês de janeiro Alicerces da Palavra, e o mês de fevereiro agora é Alicerces da Fé. Lançando Alicerces da Fé, ou na fé. E eu perguntaria para você, ou eu pergunto para você agora de fato, onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Onde está a sua alegria? Onde está a sua satisfação? E provavelmente, de cara para cristãos, a gente responde, está em Jesus. Prontamente a nossa resposta é, a nossa alegria está em Jesus. A nossa segurança está em Jesus. A nossa satisfação está em Deus. Prontamente nós responderíamos isso. Mas por que quando aquilo que a gente lutou tanto para conquistar, quer seja financeiro, aquilo que nós temos talvez de mais importante, a saúde e a família, quando acontece alguma coisa, quando nos é tirado, ou quando chega um diagnóstico que de repente é incurável, ou que a esperança se esvai, por que isso nos afeta tanto? Se a nossa esperança, se a nossa segurança, se a nossa alegria, se a nossa satisfação está em Deus, está em Jesus, por que quando eu perco o emprego aquilo me afeta tanto? Por que quando os meus sonhos não dão certo aquilo me afeta tanto? Por que quando me tira a estabilidade aquilo me afeta tanto? Porque se eu digo que eu coloco a minha segurança em Jesus, nada me abala. Porque a minha segurança é Jesus. As circunstâncias não me afetam, porque a minha segurança é em Jesus. Mas na prática nem sempre é assim. E eu quero compartilhar com vocês um diálogo que é meio assim como a gente está conversando agora. Sobre segurança, sobre confiança, mas ao mesmo tempo uma reflexão que parece que a gente não está entendendo onde vai chegar. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. O Evangelho de João é sensacional. O Evangelho de João para mim é um dos... Eu falo sempre quando me perguntam, acabei de me converter, que livro da Bíblia eu leio, por onde eu começo? Eu falo, vai para o Evangelho de João. Tem gente que começa lá, estou lendo a Bíblia agora, pastor, me converti, ou acertei um compromisso, começa em Gênesis. Eu falo, não comece em Gênesis. É uma loucura, você começa Gênesis, até legal, porque Gênesis é um livro de narrativas, mas depois começa a complicar, eu falo porque o Evangelho de João. Porque até quando você começa o Novo Testamento é mais fácil. Você pega Mateus, Marcos e Lucas, eles contam as mesmas histórias, são chamados de evangelhos sinóticos, que são evangelhos iguais, semelhantes, eles contam as mesmas histórias com perspectivas diferentes. Quando você pega o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar algumas histórias, ou trazendo alguns argumentos. Eles querem provar que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias dos profetas, mas eles não falam isso de cara. Então eles vão numa crescente de narrativas, numa crescente de argumentações, para provar que Jesus é Deus, chegar no clímax que Jesus é Deus. Então você pega, por exemplo, Mateus, que quer falar para os judeus, e ele traz a genealogia de Mateus só até Davi, porque ele fala para os judeus, a ênfase é com os judeus, e ele quer provar que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Você pega Lucas, ele está falando para os gentios, e ele quer provar que Jesus é o Filho do homem, que é descendente de Adão, 100% homem, 100% Deus, e a genealogia de Lucas vai até Adão. Então são as mesmas histórias, mas com ênfase e perspectivas diferentes. Quando você chega em João não enrola, João é direto ao assunto. No primeiro capítulo de João, no primeiro versículo de João, ele já fala, o verbo era Deus, o Logos, esse Jesus, ele é Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Tudo o que foi feito no universo, no mundo, foi criado por intermédio de Jesus, e nada do que existe não foi feito sem ele. Ele já vai dizer que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. No primeiro capítulo,
Ele já lança que esse Jesus é Deus, que é Filho de Deus, e que todo mundo pode ser filho de Deus se crer no nome e na pessoa de Jesus Cristo. No primeiro capítulo ele vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Acho que é o versículo 14, esse habitou entre nós, a palavra é tabernaculou, literalmente tabernaculou entre nós. E já o judeu já imaginaria logo a cena do tabernáculo, onde a presença de Deus era real e sentida, onde o perdão dos pecados era conquistado, onde o sacrifício era realizado. Então no primeiro capítulo já de João, ele já escancara para dizer que esse Jesus é o Messias, esse Jesus é o Filho de Deus. E aí João vem com uma série de 7, na verdade são 3 séries de 7, os 7 eu sou, se você se lembrar, o Evangelho de João tem os 7 eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele fala para as irmãs de Lázaro, tem 7 eu sou, tem 7 milagres. O Evangelho de João narra 7 milagres, por isso que ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem uma dinâmica diferente. Ele narra 7 milagres justamente para provar que Jesus é Deus. E tem 7 discursos ou conversas chaves, e uma dessas é com Nicodemos. A prova, ou talvez o propósito, o objetivo do Evangelho de João se encontra no final, penúltimo capítulo, acho que é o 20 e 21, quando ele vai falar que todas essas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus. Ele escreveu tudo isso e ele narra e diz logo o objetivo. Tudo isso foi escrito para que vocês creiam em Jesus, que Ele é o Messias, vindo da parte de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. O objetivo de João é isso, trazer vida às pessoas que estavam mortas, trazer salvação, compreensão do Messias, de quem era Jesus, e da salvação que ele traz. Essa era a ideia. E dentro desse contexto, tem esse diálogo, essa conversa de Jesus com Nicodemos. E aí eu sei que eu falo muito rápido, eu sei que eu disparo, e eu vou tentar trazer meu lado professor, não quero ser uma aula de escola dominical, mas com bastante calma, para a gente entender esse diálogo que parece confuso, mas ele é extremamente profundo, inclusive para nós hoje. Então acompanha comigo, Evangelho de João, capítulo 3, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. A partir do primeiro versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco.
Que o Teu Santo Espírito esclareça as nossas dúvidas, acalme o nosso coração e que traga clareza em tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse diálogo é sensacional, gente. Porque a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre entre os fariseus. Fariseu já era um mestre da lei. Nicodemos era como se fosse um professor dos fariseus. E ele não é só um mestre, mas ele era uma importante figura no mundo judaico. Então, ele era conhecido. E por ele ser muito conhecido, as pessoas falam que ele procurou Jesus à noite porque ele não queria, né, ser, provavelmente também. Mas não é só isso. Nicodemos aqui mostra uma curiosidade, mas mostra já uma tendência naquilo que estava acontecendo, a confiar em Jesus. Tanto é que nós sabemos que depois Nicodemos vira um dos discípulos de Jesus. No final, quando Jesus morre, fala que um dos discípulos, e José de Arimateia cita o nome, que era discípulo secretamente para não dar confusão, ele com Nicodemos pedem o corpo de Jesus e tem a honra, o privilégio deles prepararem o corpo de Jesus e colocarem no túmulo, num lugar que nunca tinha sido acessado, nunca tinha sido usado. Você pega isso no final do Evangelho de João, você vai ter capítulo 19, você vai ter essa narrativa. Então Nicodemos, não era só que ele não queria aparecer, ou estava tímido, ou não queria causar tumulto também, mas provavelmente Nicodemos queria um papo mais profundo com Jesus. Ele queria ter tempo com Jesus, porque ele tinha algumas dúvidas, ele precisava esclarecer isso, e com certeza não daria para fazer isso durante o dia. O tumulto de Jesus, o próprio ministério de Jesus, os milagres de Jesus, era impossível ter um papo muito aprofundado ou muito longo, ele precisava fazer isso. Então, Nicodemos procura Jesus à noite, porque ele já queria se aprofundar nisso. Mas esse diálogo começa meio confuso, porque Nicodemos não está entendendo o que está acontecendo. E a gente precisa lembrar também que Jesus ainda não tinha morrido. E quando fala de nascer de novo, quando fala de nascer do Espírito, são expressões que para nós hoje são comuns, expressões que a gente tem já textos na Bíblia, quando fala depois, o apóstolo Paulo dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, que quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O apóstolo Paulo vai explicar um monte de coisa, mas nesse diálogo Jesus nem tinha morrido. Então a gente não tem essa consciência de Nicodemos. A gente precisa entender que Jesus não tinha morrido, ressuscitado, não tinha nem inaugurado a época da graça, do Espírito Santo. Eles ainda estão, como no Antigo Testamento, tendo uma conversa sobre o Messias com o Messias. E aí, para a gente entender, Jesus ele vai direto naquilo que era a segurança de Nicodemos. Quando ele fala sobre nascer de novo, e quando ele fala sobre nascer do Espírito, ele vai em duas seguranças de Nicodemos, como fariseu, como mestre da lei, como autoridade em Israel. E é sobre essas duas coisas, esses dois nascimentos, podemos dizer assim, que eu queria estudar com vocês hoje. Quando ele fala sobre nascer de novo, ele vai na segurança das coisas dessa vida, do nosso mundo material. E ele quebra essa segurança em Nicodemos. Quando ele fala de nascer do Espírito, ele fala sobre a religião, sobre a religiosidade, sobre a fé de Nicodemos. Então vamos tentar olhar essas duas, e aí a gente vai tentar entender o que é esse diálogo de Jesus. Porque quando Nicodemos chega para ele, reconhecendo Jesus como mestre, falando: mestre, eu sei que o que você está fazendo só pode ser de Deus. Estes milagres, a autoridade com que o Senhor ensina, só pode ser de Deus. Então ele está curioso, reconhecendo que Jesus é alguma coisa diferente de tudo que ele já tinha visto, comparando com as Escrituras, que era a Bíblia e os profetas, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia dele, de Nicodemos, comparando e olhando para Jesus e tendo alguma coisa tem, e de repente Jesus fala para ele assim: mas é necessário você nascer de novo. Como nascer de novo?
Que história é essa de nascer de novo? E ele fala, como que pode voltar um homem velho para a barriga da sua mãe e nascer de novo? Quando Jesus diz sobre nascer de novo, nós entendemos hoje, nós falamos sobre isso, sobre esse novo nascimento. A palavra usada ali é para regeneração. Regeneração, essa palavra só se repete 2 vezes no Novo Testamento inteiro. Uma vez, e no grego é a ideia de palengênesis, que é a ideia de nascer, criar do zero, Gênesis. O que ele está dizendo para Nicodemos é: você precisa nascer de novo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Nós hoje sabemos disso. Nós falamos sobre filhinhos na fé, meu discípulo, meu filho na fé, meu pai espiritual. Nós temos essa linguagem hoje, nós entendemos isso, mas ele não estava entendendo o que significava. E além de tudo, quando ele fala de nascer de novo, essa regeneração é uma doutrina para nós presbiterianos, para nós reformados, muito séria, muito profunda. Porque a palavra regeneração, que depois a gente sistematizou, a gente conseguiu entender na teologia, a doutrina da regeneração é quando Deus literalmente te dá a vida, te acorda para você aceitar Jesus. É assim que os reformadores acreditavam. Vou tentar explicar. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos. Nós estávamos mortos na nossa iniquidade. Efésios capítulo 2 vai falar que nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas Efésios 2,4 vai dizer, mas que Deus, esse que é rico em misericórdia, Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Morto não aceita Jesus. Morto não levanta a mão para um apelo. Morto não se sensibiliza com uma música e entra na igreja. Morto não faz nada. A doutrina da regeneração, o que ele está dizendo para Nicodemos é: você precisa nascer de novo. Tanto é que essa expressão no original grego, nascer de novo, pode ser traduzida tanto quanto nascer de novo, quanto nascer do alto, nascer de cima. Por isso que depois do diálogo ele vai falar assim, ninguém subiu ao céu, somente aquele que de lá veio, Jesus, o Filho de Deus. Porque só alguém que veio do céu pode fazer você nascer do alto, ou nascer de novo. Por isso que nós cremos que não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu, e Deus gerou fé no seu coração para você crer nele. A salvação é única e exclusivamente de Deus. Nós não temos nada de bom, nós não escolhemos a Jesus, pelo contrário, nosso coração é enganoso, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17,9 fala isso. E ali diz, eu, o Senhor, é o único que conhece o nosso coração, é o único capaz de produzir vida para que você nasça de novo. Só que quando ele fala de nascer de novo, ele está dizendo para Nicodemos, significa que você é uma nova criatura. Nova criatura significa novos valores. E aqui a gente já pode trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia. Se você conhece o Senhor Jesus, você é uma nova criatura, são novos princípios. É um novo jeito de enxergar a vida. É um novo jeito de valorizar a família, valorizar os bens materiais, é um novo comportamento. É um novo vocabulário. Eu não estou dizendo que nós como cristãos, nós somos os estranhos, que a gente só vai falar paz do Senhor, que tem que chamar todo mundo de varão, varoa, e todos o linguajar evangélico que a gente tem, né? Ô varão, ô discípulo, ô pecador, não precisa ser todo estranhão. Mas o fato é, se o nosso vocabulário é a mesma coisa dos que são de fora, se a gente não tem uma diferença, uma transformação, se não acontece alguma coisa no nosso interior, alguma coisa está errada. Porque quando nós somos novas criaturas, são novos valores. O jeito que eu enxergava a família, a partir do momento que eu conheço a Jesus, muda. O jeito que eu tratava a minha esposa, o jeito que eu tratava os meus filhos, a partir do momento que eu conheço a Jesus, muda. O jeito que eu enxergava a sociedade, o que ele está falando para Nicodemos é: você precisa nascer de novo. São novos valores. E aí que ele fala sobre o Espírito, que ele cita o vento, ele fala assim como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve a sua voz, sente o seu agir, mas você não controla. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento serve para essa transformação de valores.
Porque quer dizer que mudanças não são teorizadas, explicadas, às vezes até nem compreendidas, mas são sentidas, como o vento. Você não teoriza o vento, você não explica o vento, mas você sente o vento, e se ele estiver forte, balança tudo. Nós não vamos explicar as nossas mudanças, mas elas são perceptíveis. O que eu quero dizer com isso? Que o cristão que conhece o Senhor Jesus, que confessa o Senhor Jesus, que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele vai produzir mudanças palpáveis, reais, que são sentidas, vistas. Ah, mas como que explica? Não sei. Jesus não está tentando explicar, Jesus está dizendo, quando você é uma nova criatura, é como o vento. As pessoas não vão entender, nem para onde vem, para onde vai, mas as pessoas vão ver e falar assim, tem alguma coisa diferente aí. Eu citei de manhã um casal, e eu não pude entrar muito em detalhe porque eles estavam, mas tem um casal que eu estou trabalhando aqui na igreja, e eu falei sobre isso porque quando eu comecei a trabalhar, tenho amigos em comum, e tem um amigo meu que treina todo dia no CrossFit junto, e ele chegava para mim e falava assim, Juba, eu não sei o que você fez, mas a coisa lá mudou, o ambiente mudou, e eu dava risada porque eu falava, eu não fiz nada, mas louco para comemorar por dentro, porque isso é o Espírito Santo de Deus. E ele falava, cara, ele está tratando a mulher diferente. Eu não sei o que você fez lá, mas ele está tratando os filhos diferente. O ambiente da casa, e ele brincava, assim, ele não é crente nem nada, falava assim, parecia que tinha uma nuvem preta em cima, agora está sol. E eu vibrava por dentro, porque a ideia é justamente essa. A transformação do Espírito na nossa vida, ela é real. Ela vai ser sentida, ela vai ser visível, vai balançar tudo, porque o nascer de novo é uma nova criatura, é um linguajar diferente, é um vocabulário diferente, é um comportamento diferente, são valores diferentes. Nós valorizamos família, e muitas vezes nós vemos hoje essa briga para acabar com o valor família, e muitas outras instituições levantando a bandeira da família, quando nós deveríamos levantar. Quando nós deveremos lutar, porque isso é um valor para nós como cristãos. Quando ele fala sobre nascer de novo, é uma nova criatura. Agora eu fico imaginando se Nicodemos estivesse conversando conosco nos dias de hoje. Talvez ele viraria para nós também e dissesse, você precisa nascer de novo. Porque nós não podemos nos conformar com esse mundo. Romanos 12, 1 e 2, e conformar naquela, tipo, de onde vem tipografia, que é justamente a ideia de marcar a antiga gráfica. Meu primeiro trabalho na vida, só jogar foi acho que mais de 18 anos, olha a vergonha, mas é porque eu jogava bola, então eu jogava bola desde pequenininho, nunca trabalhei, quer dizer, futebol não é trabalho, mas tudo bem, mas eu jogava bola e aí e era numa gráfica, do Boró, amigão meu, e aí lá ainda fazia aqueles negócios de nota fiscal, né? Você botava as letrinhas de ferro, montava a escrita ou convite de casamento, e você vinha com a tipografia e marcava. A palavra grega é literalmente essa, de tipos. Não vos conformeis com este mundo, é não deixar o mundo te marcar ao ponto que você fique igual ao mundo. É não deixar o mundo te marcar, não se conformar com esse mundo, que as pessoas olham para nós, olham para o mundo e vê a mesma coisa. E as pessoas hoje olham para a gente da igreja e para fora da igreja e vê a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a gente vai ser esquisitão e viver numa bolha, porque Jesus orou dizendo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós precisamos ser diferentes, porque nós somos novas criaturas. Os nossos valores são outros, nosso linguajar é outro. Os nossos interesses são outros. Nós não somos dessa terra. Por isso que ele diz para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Mas o outro nascimento é o nascer do Espírito. E nascer do Espírito é interessantíssimo. Porque a palavra para Espírito é pneuma. E tanto no grego quanto no hebraico eles têm a mesma tradução. Que é ruá no hebraico e pneuma, que é o ar, é o vento. O pastor Guto sempre fala isso, né? O pneu que a gente olha é só a borracha, porque na verdade é o ar que é importante. A borracha é só para segurar aquele ar para o carro andar. Mas o pneuma é o ar, é o Espírito, é o vento que você não vê, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você sente. E ele vira para Nicodemos e ele fala, você precisa nascer de novo. E depois ele diz, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
E se nascer de novo tem a ver com essa realidade de valores, de vida terrena, de coisas dessa vida, quando ele fala de nascer do Espírito, aqui ele pega Nicodemos na sua religião ou religiosidade. Porque muitas vezes nós nos asseguramos, nos garantimos, ou tentamos colocar toda a nossa satisfação, segurança e alegria na religião. E Jesus fala, você precisa se desprender de tudo isso. Quando ele fala de água e espírito, só para a gente tentar entender, tem muitas interpretações sobre isso. Alguns falam de água seria o nascimento natural, espírito o nascimento espiritual, a água como o líquido amniótico da barriga, tal, mas eu creio que naquela época eles não tinham nem consciência disso, Nicodemos no fato. Claro que Jesus sabe todas as coisas. A gente precisa entender que Jesus estava conversando com um fariseu, mestre dos fariseus, professor dos fariseus, e que tinha um contexto judaico, que ainda não estava na época da graça, não tinha inaugurado o Espírito Santo, ainda no contexto de Velho Testamento. Então quando um judeu olhava a questão da água, nascimento da água, o que ele queria dizer, o que ele entendia? Ele entendia como no tabernáculo, quando eles chegavam, todo judeu, todo fariseu, todo mestre, membro do sinédrio, antes de fazer algum ritual religioso, cerimonial, tinha lá uma bacia na entrada do tabernáculo, que era com água, que era para lavar as mãos, era a bacia da purificação. Essa bacia da purificação, todo líder, todo sacerdote, todo religioso, todo fariseu depois da sinagoga, ele tinha que se purificar antes de realizar alguma cerimônia religiosa. Essa purificação depois vem com o batismo de João Batista, quando João Batista está dizendo, vocês precisam se arrepender, é o batismo da água, mas de arrependimento. Era o batismo de salvação? Ele falava não, é um batismo de arrependimento, porque vem outro que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália, ele vai batizar com fogo, com Espírito. Então, na verdade, o que ele está dizendo para Nicodemos é, primeiro você precisa entender esse arrependimento, você precisa se purificar, você precisa reconhecer a sua pequenez, abrir mão da sua segurança, e aí você então vai nascer do Espírito. Porque enquanto você estiver agarrado na sua religião, na sua religiosidade, enquanto você estiver agarrado nessa segurança daquilo que você faz, você não vai nascer do Espírito. E aí, Nicodemos não está entendendo nada, vamos falar real, Nicodemos não está entendendo nada, e aí Jesus cita um exemplo de Moisés. Assim como Moisés teve que erguer a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser erguido, é necessário que ele seja erguido. E aí Nicodemos deve ter falado, agora eu vou deitar, porque falou de Moisés, falou da lei, e ele entendia isso. Mas para a gente entender isso, eu quero que você leia comigo. Abre em Números capítulo 21. Números capítulo 21. E eu quero ler duas passagens, e eu acho importante você ler, porque nós vamos tentar entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus está dando uma aula para um dos maiores mestres dos fariseus, conhecedores da lei, e ele cita Moisés nessa conversa com Nicodemos. O que ele está dizendo? Vamos lá. Quando ele fala, capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
Gente, só para a gente entender, aqui não é a primeira geração que morreu no deserto, tá? Aqui já é a segunda geração, que depois vai entrar na Terra Prometida. Aqui já é a segunda geração. Se você lembra da história do povo de Israel no deserto, já é a segunda geração reclamando, provavelmente falando a mesma coisa que ouviram em casa, quando eram pequenos, quando a primeira geração estava falando: Moisés, você trouxe a gente aqui no deserto para morrer, você trouxe aqui no deserto essa comida, esse maná horrível que nós detestamos. É a segunda geração reclamando da mesma forma. Deus manda serpentes, as serpentes começam a picar a turma, e a turma começa a morrer, muitos morreram. Quando eles percebem, eles vão então falar com Moisés, e aí Deus manda fazer uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze é um sinal de vida. Essa serpente de bronze é um sinal de milagre, porque quando eles eram picados, e eles iriam morrer, por causa da sua reclamação, por causa da sua murmuração, por causa da sua rebelião e desobediência, eles olhavam para a serpente de bronze e não morriam. Mas o que eles fizeram? Nada, eles só olharam para a serpente de bronze. Isso aqui já era uma demonstração do que seria a graça de Deus. Eles iam morrer por causa da desobediência, da incredulidade, da murmuração, da rebelião contra Deus, mas ao olhar para a serpente de bronze que Moisés tinha feito, aquilo trazia vida, milagre, restauração. O que acontece? Alguns anos depois, folheia a sua Bíblia de novo, ou o seu aplicativo do celular, 2 Reis, capítulo 18. Em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias assume o reinado de Israel. E quando ele assume o reinado de Israel, ele quer fazer uma reforma. Ele quer acabar com o que o pai dele, o avô, tinha feito: idolatria, postes sagrados, um monte de coisa. E ele então promove uma reforma para acabar com toda a idolatria no meio do povo de Israel. 2 Reis 18, versículo 4 diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Você acredita nisso? Que aquilo que era um símbolo de vida, aquilo que era para ser um símbolo de restauração, de milagre, de salvação, de graça, porque eles só olharam, não fizeram nada. Aquilo que era símbolo de vida se tornou um ídolo para eles. Eles pegaram aquela serpente de bronze e começaram a idolatrar aquilo, a queimar incenso, a realizar cultos, ao ponto depois de anos e anos depois, Ezequias realizar uma reforma e ter que despedaçar essa serpente de bronze, porque aquilo que era um símbolo de vida se tornou um símbolo de idolatria. O que é a religião para nós hoje? Se aquilo que era para ser um símbolo de vida, um símbolo de restauração, de reconciliação com o Senhor, muitas vezes se torna para nós um símbolo de idolatria, de prisão, de escravidão. E por que era a serpente de bronze? Por que ele mandou? Talvez você questione, mas por que uma serpente? Porque eles tinham essa tendência de idolatrar. Você vai fazer um símbolo que é justamente uma serpente de bronze, porque já era para ensinar o que seria na cruz. Por isso que Jesus falou que assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem precisaria ser erguido. O que ele está querendo dizer? A serpente de bronze era aquilo que matava. Era a serpente de bronze que eles precisavam olhar, para reconhecer aquilo que estava matando eles, e aquilo seria símbolo de salvação. Quando Jesus Cristo é erguido, não é para ser uma joia bonitinha, porque nós enfeitamos, nós deixamos bonitinho, muitas vezes nós adoramos, idolatramos, não é para ser uma joia. Quando o Filho do Homem foi erguido no madeiro, aquilo era o nosso pecado. Deus se fez serpente em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, que Deus se fez maldição. Ele levou sobre si no madeiro todo o nosso pecado. Aquilo que nos
matava a serpente, a picada da serpente, o nosso pecado que nos leva à morte, que nos leva à desgraça, que nos leva à escravidão, que nos leva à separação de Deus, foi sobre o madeiro em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o madeiro, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, que o nosso pecado levou Jesus numa cruz, que o nosso pecado pregou Jesus numa cruz, que o nosso pecado que nos mata é o único símbolo que pode nos salvar. Mas aí você pensa, então isso é porque alguns fazem símbolos com o crucifixo. Queridos, é claro que tem essa aplicação, e se tem algum católico aqui, com todo o respeito do mundo. Mas vamos falar sobre nós protestantes também. Nós não idolatramos pastores? Aquilo que é um símbolo de vida, de alegria, de restauração, de reconciliação com o Senhor, nós não idolatramos igrejas, placas de igrejas, denominações. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus é idolatria, segundo a Bíblia. E quantos de nós, aquilo que é para ser um símbolo de vida, de restauração, de milagre, de reconciliação na nossa vida, vira uma idolatria, porque nós idolatramos pessoas, nós idolatramos igrejas, nós idolatramos pastores. O que ele está querendo dizer para Nicodemos é: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, e toda a sua segurança na religião, na tradição religiosa, naquilo que você crê, que você idolatra, precisa cair por terra, porque Jesus é a única salvação. Não é o judaísmo, não é a lei, não é tudo que aconteceu antes, mas da mesma forma que a serpente foi colocada no poste lá no deserto, o Filho do Homem vai ser erguido. E aí ele conclui dizendo que Jesus Cristo vai morrer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus conversa com Nicodemos, é interessante notar que ele não fala sobre comportamento, ele não fala sobre religião, ele não fala sobre igreja, mas ele fala sobre transformação de vida. Porque quando a gente olha para a religião, inclusive essa semana disparou, viralizou, né, o Zé Bruno da Casa da Rocha, que era do Resgate e tal, falando sobre essa comparação de religião e evangelho. A gente, quando estuda teologia, a gente fala muito sobre isso. Religião é aquilo que é um rito que você cumpre para que uma entidade, para que um Deus te favoreça ou te aceite. Isso é religião. Todas as religiões vão ter esse padrão, esse comportamento. Você faz alguma coisa, você faz um rito, um ritual, para ser aceito por alguma entidade, por algum Deus, por algum espírito superior, para que esse espírito superior te abençoe, te favoreça. Isso é religião. O evangelho não. O evangelho é como que nós, sendo tão pecadores, sem fazer nada, Deus nos ama, nos salva e nos aceita. A religião é aquilo que eu preciso fazer para cumprir. Qual é o cumprimento, qual é o comportamento, qual é a tarefa para ser aceitos por esse lugar, para ter liderança, para ter cargo. O evangelho não, alguém já fez por você, você não precisa fazer mais nada, porque alguém pagou o preço por você. A religião é aquilo que você paga, dá dinheiro, para ter alguma coisa que você nunca vai conseguir segurar. O evangelho não. É você receber bênçãos e mais bênçãos que você nunca vai poder pagar. A religião tem sempre esse efeito pesado, porque você está sempre em débito, sempre tentando cumprir algo, sempre tentando pagar algo. O evangelho é o tetelestai, está consumado, não tem mais nada para fazer. Cristo já pagou o preço completo, o nosso maior inimigo já foi vencido, acabou, ele já venceu com sua morte e ressurreição. Quando a gente olha para essa conversa de Jesus com Nicodemos, ele está falando assim: Nicodemos, eu não estou propondo uma nova religião, eu não estou propondo uma nova igreja, eu estou propondo um nascimento do Espírito, eu estou propondo um estilo de vida. É um estilo de vida. Quando a gente olha para a nossa vida, na prática, qual tem sido o teu estilo de vida? Aonde está a tua segurança? Aonde está a tua segurança? Nós precisamos nascer de novo, para acabar com essas coisas da vida, com o dinheiro, com o materialismo. Nós precisamos nascer do Espírito, para acabar com a religiosidade. E aí eu concluo dizendo,
o 16 e o 17, porque é assim que Jesus conclui esse diálogo com ele. João 3,16, talvez o versículo mais, talvez não, o versículo mais decorado de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vocês sabem, que deu seu Filho unigênito. João 3,16 é o versículo mais decorado de toda a Bíblia. Mas e o 17? Sem colar agora. Não pode olhar na Bíblia no celular. Você sabe o 17? Todo mundo sabe o 16, mas a gente esquece o 17. E o 17 diz justamente que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha como ele termina esse diálogo com Nicodemos. O que ele está querendo dizer, Nicodemos, a tua segurança está na salvação. Não está naquilo que você pode fazer por Jesus. Não está naquilo que você pode cumprir como um rito religioso. Não está pelo seu dinheiro que você pode ofertar na igreja. Não está pelo seu comportamento aprovado todo certinho. É lógico que depois a gente se transforma, como religião e evangelho, porque a religião a gente obedece para ser aceito, a gente obedece para ganhar a bênção. No evangelho, você é aceito, você é amado, você foi salvo, por isso você obedece, por isso você o adora, por isso você o elogia. A nossa segurança tem que estar nessa salvação, que Jesus nos amou de tal maneira, esse tal maneira está tão ali no versículo, a gente não imagina, é incompreensível, é tão grande, é tão imenso, é tão absurdo, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando Ele morre por nós, Ele tira toda a condenação, acaba com o escrito de dívida que nos era contrário, como Paulo vai falar em Colossenses, acabou. Depois do Evangelho de João, ainda no 5,24, vai falar que aquele que crê na minha palavra, em crer naquele que, não, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna, presente, não entrará em condenação futuro, mas já passou da morte para a vida, passado. Ele usa os 3 tempos verbais para dizer que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você nasce de novo e nasce do Espírito, passado, presente e futuro da tua vida estão solucionados, acabou. A nossa segurança está nessa salvação. E eu queria só te desafiar a fechar os teus olhos e a perguntar mais uma vez para você, e você responde para Deus: onde está a tua segurança? Onde está a tua segurança? Porque se a tua segurança estiver nas coisas dessa vida, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança se resume somente a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez a gente precise ouvir do Senhor Jesus: é necessário nascer de novo. Novos valores, novos comportamentos, novas atitudes, novo vocabulário. Mas também a gente precisa nascer do Espírito. Porque muitas vezes a nossa segurança está na religião, nos ritos que nós fazemos, e achamos que por fazermos tudo isso nós seremos aceitos, nós vamos garantir o favor de Deus, as bênçãos de Deus. E Jesus diz: não. Você precisa nascer do Espírito, porque é só nascendo do Espírito, que é aquele que não sei de onde vai nem para onde foi, nem de onde veio nem para onde vai, mas eu sinto o seu agir, o seu mover. Que Deus nos dê coragem para assumirmos o nascimento novo, tanto o nascimento natural, o novo nascimento, a regeneração, quanto o nascimento do Espírito, e que a nossa segurança esteja somente, unicamente, na salvação do Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa conversa que o Senhor teve com Nicodemos. Que registro maravilhoso, e obrigado pelo Teu Espírito Santo ter inspirado o evangelista João para deixar esse registro para nós, Pai. Que conversa deve ter sido, como é bom a gente poder admirar e nos debruçarmos na Tua palavra para estudarmos tudo isso. Obrigado, Pai, muito obrigado. Mas acima de tudo, que o Senhor nos ajude a que essa palavra, que essa conversa faça diferença na nossa semana, nas nossas atitudes, na nossa família, do jeito que nós tratamos os nossos filhos, do jeito que nós tratamos as nossas esposas, do jeito que nós tratamos o dinheiro, do jeito que nós tratamos a nossa agenda. Pai, que tudo isso haja transformação mesmo, de vida, de comportamento, de atitude. Pai, que o Senhor nos ajude, porque queremos agradar o Teu coração, queremos Te glorificar, não para receber um favor do Senhor, mas porque um dia o Senhor nos salvou e nos amou,
E por isso nós queremos retribuir em toda entrega, em toda rendição, em toda devoção ao Senhor. Assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos ficar de pé para receber a bênção do Senhor? E que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, o amor de Deus e Pai e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.